Olá, começa agora mais uma dose do podcast Vida Louca, Mente Sã. Eu sou Rebeca Vilela, psicanalista, e esse aqui é o nosso espaço para reflexões. Hoje eu estou aqui com duas pessoas que escolheram caminhos muito interessantes como atuação profissional e estão aí, nessa corda bamba que é a vida acontecendo, se dedicando a socorrer pessoas em situação extrema de vulnerabilidade física e psíquica. Como manter a mente sã diante de tanta exposição à dor do outro, tanta exposição para socorrer o outro em dores tão intensas, dores físicas, dores psíquicas, diante do contato quase que diário com o drama da urgência da luta pela vida, e uma luta que muitas vezes, naturalmente, é perdida. No meu imaginário, a vida de vocês é de sobressaltos, adrenalina na veia, cena do melhor filme de ação. E quando eu estava pensando nesse roteiro, eu lembrei de uma vez que eu subi naquela bendita torre do Beto Carreiro, e aquele trem ia subindo, subindo, aquele cenário, aquele parque, aquele marzão sem fronteiras. Só que aí, lá nos 100 metros de altura, a gente sabia que, de repente, aquilo ia despencar. Mas não sabia exatamente em que minuto. Assim, então, o Henrique e a Joana vão contar para a gente como é viver ali em cima. E vão me contar também se o meu imaginário está muito influenciado pelo cinema. Assim, se é isso mesmo. Henrique Castanheiras, é enfermeiro, Joana Lara, psicóloga. Enfermeiro no SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de de urgência. Urgência, e psicóloga no Hospital João 23, Hospital Pronto Socorro, Sim. referência em politraumas, Queimaduras, intoxicações e outros dramas muito grandes, Sim. né? Então, vocês estão enfermeiro e psicóloga, mas atuando assim, provavelmente no polo mais, literalmente, assim, intenso, né? Intensivo dessas duas profissões. Então, são muitas demandas e quais são os recursos para lidar, para enfrentar, para o enfrentamento dessas demandas, né? Psíquicas e materiais também, recursos psíquicos, recursos materiais para lidar com isso. Mas antes de entrar nesse ponto, eu queria pedir para vocês para contarem para a gente sobre o percurso de vocês. Se começar com o Henrique Castanheiras, casado com uma grande amiga, esse é o mais importante do currículo dele. Duas meninas queridas e lindas demais, então alegria estar aqui com você. Essa é a parte principal de destaque do meu currículo. Destaque. A minha esposa, a Gisele, Isso. e a Isabela e a Larissa, que eu amo muito essas eu três. Também. Eu graduei em enfermagem na UFMG e desde a graduação eu vi que minha área seria de urgência e emergência. Olha. E aí eu fui trilhando esse caminho na pós-graduação, no mestrado e sempre trabalhando em serviços de urgência. Sim. Atuo no SAMU há 19 anos, é onde eu me realizo. Depois de todo esse tempo, eu ainda acordo de manhã, às vezes um plantão domingo de dia, animado e feliz, porque eu tô indo trabalhar. É um lugar que eu me realizo muito. E um outro, fora da assistência, eu sou professor universitário também, de curso de graduação e pós-graduação em enfermagem. E a docência também é apaixonante. Eu gosto muito de ensinar, dessa troca que a gente consegue fazer em sala de aula. E você faz essa troca também nas redes sociais. Isso. Já vão até aproveitar, já embala aí. Onde é que tá na rede social? @Henrique Castanheira lá no Instagram. Eu gosto de compartilhar, né, assuntos para profissionais de saúde, também para leigos, relacionados à urgência. Eu acho que quando a gente compartilha o conhecimento, a gente está salvando vidas. Verdade. Né? Outro dia eu tive uma experiência, Rebeca e Joana, muito marcante. Foi recente. Uma pessoa, eu estava correndo na Lagoa da Pampulha e uma pessoa evoluiu para parada cardíaca. Eu vi ela caindo e parando. E aí a gente iniciou manobras, né? E o SAMU chegou também. E essa pessoa, outro dia eu fui na casa dela, conversei com ela, tá saudável, super bem. E o que a gente vê que é a diferença? O atendimento precoce, o primeiro atendimento, primeiros socorros. Então eu gosto de compartilhar informação nas redes sociais
para que as pessoas Muito bom. saibam o que fazer até que o socorro chegue ou até que elas cheguem ao Muitas vezes hospital. é um procedimento simples até, né? Que Isso. qualquer um de A nós gente pode tem prestar esse primeiro pessoas socorro. que morrem por engasgamento, Sim. né? E é uma manobra extremamente simples Uhum. de como desengasgar as pessoas, a Sim. parada cardiorrespiratória, se a família não iniciar manobras, quando o SAMU chegar, Muitas a chance vai vezes. ser muito pequena de reversão. Sim. Então, são procedimentos simples para a pessoa reconhecer e saber o que fazer e o que não fazer, que vão garantir a Sim. chance dessa pessoa É. sobreviver. Excelente, muito bom. Então vamos acompanhar o Henrique. É o que traz gosto, né? E o que gratifica, Sim. gratificação do nosso trabalho, né? Sim. Poder encontrar no depois e falar, nossa, Com tá bem. certeza. Eu falo que não tem coisa melhor. Foi um encontro num momento decisivo. Sim, né? sim, é muito bom poder, É. né? Ver que alguém está bem a partir de uma intervenção, a partir de uma, Sim, né? De algo ali que foi Com certeza. literalmente das suas mãos. é né? isso aí. Joana Lara. Bem, eu sou formada em psicologia pela PUC, Minas Gerais. Desde da época de faculdade, do meu 5º período, eu sempre estagiei na área hospitalar, então eu nunca pensei em fazer outra coisa, não sei Sim. fazer outra coisa. Então, assim, contando nessa época, já são 20 anos aí de percurso, né, como psicólogo hospitalar. Já trabalhei em hospitais tanto públicos quanto privados, a maioria, né, hospitais públicos. E há 12 anos estou no João, né? Naquela cachaça que é o João Uma 23. cachaça interessante, né? Né? Porque é um dia a dia difícil, tanto fisicamente como emocionalmente, né? Onde a gente está ali lidando com, né? com o real da vida de Isso. todas as formas, mas que a gente não dá conta de largar, né? E que ao mesmo tempo é apaixonante. Sim. Então, sempre, né? A minha formação sempre foi em função da área hospitalar, atuo também como psicóloga clínica, mas a grande parte do meu tempo e do meu investimento profissional é enquanto psicóloga hospitalar. E gosto muito, Isso. como o Henrique também falou, Que a gente bom. vai trabalhar feliz. Pois é, vocês veem assim, nos colegas de vocês, porque isso eu tenho essa curiosidade também, o que leva alguém para estar tão diante desse real, como você falou, né? O que é? Ai, eu não sei se eu sei explicar muito bem. Eu acho que é um bichinho, assim, eu sempre... eu me lembro de que quando eu me formei, né? E aí o campo da psicologia hospitalar era um campo ainda muito restrito. Hoje em dia, se você for a um hospital e não tiver um psicólogo, né? As pessoas já olham assim, como assim? Vocês não têm um psicólogo. Mas há 20 anos, quando eu me formei, isso era um campo ainda muito restrito. E lógico, me formei, não tinha trabalho, assim, né? Tive que construir aí esse percurso. E a minha mãe dizia, menina, mas vai trabalhar com alguma coisa que dá dinheiro. Eu, não, mãe, mas eu gosto de fazer isso, eu só sei fazer isso. Que bom. E nunca me vi fazendo outra coisa. Eu acho que essa questão da urgência, de estar ali, enfim, Porque essa no coisa curso de psicologia, eu lembro que no início tem muito isso, né? A resposta, uma resposta muito comum, eu estou aqui porque eu gosto de ajudar as pessoas, né? E até a gente romper com aquilo, falar, bom, não é bem um serviço de ajuda. Não, é um outro lugar, É né? outro Assim, lugar. até enquanto psicólogo hospitalar, a gente escuta muito isso. Vai ali conversar com fulano, Isso, vai ela ali vai te bater um ajudar, papo, né? Vai lhe consolar ciclano. E não, a nossa escuta é de um outro lugar, outra né? A partir da fala, a partir da linguagem, a partir da palavra, mas é uma escuta de um outro lugar. Né? Então, mas é uma resposta difícil essa, né? É uma que resposta te difícil. Ali eu acho que não sei, você consegue pensar, Henrique? Eu penso assim, muito em da gente conseguir ter o sentimento de pertencimento àquele serviço. Sim. Eu acho que as pessoas que conseguem ter esse sentimento de pertencimento, que elas contribuem, constroem esse serviço, elas tendem a ser pessoas mais motivadas, pessoas mais felizes no trabalho. Aquele trabalho que você não tem abertura para fazer o novo, para
criar, para participar do processo decisório. Então, eu acredito Sim. muito da gestão participativa. Isso faz as pessoas se sentirem motivadas, sabe? Você vê fruto do seu trabalho Sim. assistencialmente ou gerencialmente, trazendo uma rotina nova, trazendo uma sugestão de algum ponto novo. Isso eu acho que deixa as pessoas mais felizes e mais Entendi, sim. pertencentes, sabe? Especificamente no SAMU, é muito comum as pessoas, como a Joana falou da cachaça do João, a cachaça Sim. do SAMU, Aham. as pessoas se apaixonam, eu acho, muito pela essa questão da gente ver o resultado do trabalho muito imediato. Sim. Aquilo que eu fiz garantiu da pessoa conseguir chegar ao hospital viável. Aquele procedimento, aquele tempo de chegada foi determinante na vida dessa pessoa. Sim. Eu acho que isso traz muito gás pra gente e ajuda nisso do pertencimento. Eu acho que é Entendi. quase um desafio da morte o tempo inteiro, né? Tipo assim, a gente deu conta. Bacana. Diante do caos, diante de tudo que tinha para dar errado, a gente conseguiu se organizar de uma forma e deu conta, né? Assim, E a gente vai falar um pouco aqui, que vocês têm que se organizar, assim, tem segundos, né, para estar organizado se e vira nos pronto, 30. se vira, não é for nem um 30, minuto, né? 30. 30 quando muito, né? Se for 30. A gente vai chegar nesse ponto aí mais à frente. Agora eu queria que você contasse pra gente, Henrique, um pouco da história do SAMU. É muito recente, né? Isso. O pré-hospitalar no país, ele veio junto com a Política Nacional de Atenção às Urgências. Então, assim, desde o primórdio, a gente tem serviços que atendem urgência, mas não tinha uma organização, uma rede organizada, uma política nacional. Sim. Então, essa política nacional, ela começa a ser organizada por volta de 2002, 2003... E aí, organiza a nível nacional. Quais os tipos de serviço que compõem a rede de atenção, qual o papel de cada um, a ligação entre eles, para o paciente não ficar preso, precisando de um nível de complexidade maior e já não ter garantido esse caminho para ele. Sim. Então, nessa história da criação de uma política nacional de atenção às urgências, nasce o SAMU em 2003, como uma política nacional para realizar atendimento pré-hospitalar móvel à população, né? Então, ele nasceu inicialmente nas grandes cidades, relacionado a tamanho populacional, e hoje a gente já tem uma capilaridade maior, né? Então, a gente tem SAMUs, unidades hoje, em cidades menores, através da progressão das portarias ministeriais, das políticas. E o SAMU, ele é composto pela central de regulação, onde a gente liga, né? Então, toda vez que a pessoa liga 192, você vai falar com um profissional que a gente chama de TARM, Técnico Auxiliar de Regulação Médica. E aí esse profissional vai pegar o endereço, os pontos de referência e o que está acontecendo. Sempre a ligação depois do TARM, ela passa por um médico, que a gente chama de médico regulador primário. E esse médico ele vai decidir, através daquele pedido de auxílio, se ele precisa só de uma orientação, se ele precisa de um envio de ambulância. E quando precisa do envio de ambulância, ele vai decidir se precisa de uma ambulância de suporte básico de vida ou uma ambulância de suporte avançado de vida. A unidade de suporte básico, ela é composta por técnicos de enfermagem e o condutor socorrista, e a unidade de suporte avançado de vida por um médico, um enfermeiro e o condutor socorrista. Então, a partir do empenho da ambulância, a gente vai ter um terceiro profissional lá na central de regulação, que é o operador de frota, que ele enxerga onde estão as ambulâncias e aonde está o chamado. Eu ia te perguntar isso, porque aí eu fui pesquisar. Belo Horizonte são, não sei onde eu notei aqui, mas acho que são 487 bairros
que a gente tem aqui, ó, 487, extensão territorial mais de 330 quilômetros quadrados, tem quase 3 milhões de habitantes que nós somos. Como é que faz isso, gente? São quantas ambulâncias? Tem moto também? Não, Em existe outros, eu moto vi em no algum... SAMU, né? Sim. Em Minas Gerais eu não conheço Ah, tá. nenhum que tenha, né? Em São Uhum. Paulo tem, em Brasília Ah, tem, tá. né? Aqui a gente ainda não tem. Como que atende Hoje, esse território tão grande, esse número de pessoas? é, Então, você falou que tem uma central que que enxerga onde enxerga. estão as ambulâncias, e Uhum. essas ambulâncias não ficam no mesmo local, elas ficam Ah, espalhadas tá. na cidade, nas São regionais. quantas? Curiosidade, você sabe Sei. aqui quantas? São 23 unidades de suporte básico de vida e 6 unidades de suporte avançado de vida. Uhum. Então, se a gente for fazer uma conta por alto aí, cada unidade de suporte básico de vida está cuidando de cerca de 150 mil pessoas e cada unidade de suporte avançado de vida está cuidando de 400 a 450 mil pessoas. Então, o número de ambulâncias é pequeno, né? Uhum. Então precisa ser muito bem definido Sim. se precisa realmente de ambulância, né? Então às vezes a pessoa liga para o SAMU e fala assim: nossa, mas ele precisa ir para o hospital, É. ele está tendo um agravo. É. Mas se o deslocamento dele para o hospital puder ser feito por um veículo comum, ele não precisar de nenhuma intervenção de saúde No no local caminho. ou no trajeto, Uhum. vai ser indicado que seja levado de táxi, de carro da família, algum amigo, porque o número de ambulâncias ele é pequeno, né? Então Sim. não poderia estar enviando ambulâncias a partir de qualquer pedido, Sim. né? Então já fala pra gente quais são os casos. Porque, gente, para muita mãe, o filho com febre é urgência. Isso. Né? E aí? Eu gosto de falar, e eu até falo isso na aula com os alunos, né? Que a urgência depende da dor da pessoa, né? E a Sim. dor é de cada um, É. né? Então, às vezes, uma pessoa que tá com uma tosse há um mês, e aí, de repente, aquela tosse se torna insuportável, que já tem um mês que ele tá tossindo, ele não aguenta mais tossir, para ele virou urgência. Urgência. Mas para o profissional de saúde, isso não é uma urgência. Uhum. Às vezes a pessoa tá com uma micose nos pés e aquela micose tá ali convivendo com ele há meses e um dia ela tomou frente e ele não consegue calçar sapato. Para ele é uma urgência. Para o profissional de saúde isso não é uma urgência, né? Então depende muito do olhar. Então precisa dessa triagem lá na central de regulação para definir o que é realmente caso que precisa ser encaminhado uma ambulância. Então, a gente tem os acidentes de transporte, né? Atropelamentos, colisões automobilísticas, quedas. A gente é a parte do trauma, agressões físicas, seja por arma branca, por arma de fogo. A gente vai ter as urgências clínicas, as convulsões, a dor torácica, que é reconhecida como uma dor isquêmica, a dor do coração, a parada cardiorrespiratória, o desmaio, que a pessoa não recobre a consciência, né? Então, são os principais casos que a gente realiza atendimento. Sim, e que aí tem essa pessoa que vai fazer essa primeira triagem e Isso, definir a necessidade ou não isso. de encaminhar. Sempre um médico ambulância. e ele que vai definir se vai ou não a ambulância e o tipo de ambulância que vai. Sim. E aí a ambulância é empenhada e aí começa, né, a parte que a gente gosta da adrenalina. Sim. 60 segundos para sair, para iniciar o deslocamento. A gente sabe que na maioria das emergências o tempo de chegada da equipe ao local vai determinar a chance do paciente. Sim. Então, aquela coisa de você chegar rápido, aquela coisa de você já ir se preparando mentalmente durante o caminho,
o que que você vai encontrar, o Durante que o que você caminho vocês já precisa. recebem, né, essa informação, que Já, tipo de socorro, é, número de pessoas, né, o que isso, a tem que ver. natureza do atendimento, e aí a gente já Uhum. começa a se preparar. O Tá. endereço, como é que eu vou conseguir garantir a segurança da cena, para mim não me tornar Sim, mais uma vítima, sim, né? ótimo. Quais os cuidados que eu preciso tomar, o que está relacionado com aquele tipo de atendimento. Então a gente já começa com Uhum. uma preparação mental durante É. o deslocamento. Né? Nossa, fico pensando no nível de concentração ali, né, que é muito, muito rápido. É, São e muitas perigoso, né? variáveis, tem que contar com Muito muitas. perigoso, né? É muito diferente da gente atender dentro de uma sala de emergência de um hospital. Sim, Porque na sala de emergência eu tenho a proteção da portaria, do porteiro, eu tenho a proteção institucional das sim. paredes, o paciente está numa altura adequada em cima da maca, eu tenho a bancada, eu tenho os equipamentos todos dispostos. Você Na não rua, tem não. outras pessoas ali, né? Como é que vai Isso, cuidar? são só os profissionais de Outra saúde que estão ali interferência. dentro. Ai, que Então, assim, é um joia. ambiente muito mais Sim. controlado, né? Na rua, você pode ser atropelado, né? Um É. veículo que não viu a sinalização. Uhum. Na rua, você vai lidar com as pessoas que estão passando, com o Uhum. familiar que está do lado, na casa ou na rua, É. com outros fatores que tornam o atendimento mais perigoso e mais penoso emocionalmente para a Sim. gente. Ai, que joia. Com isso, então, eu quero passar para a Joana, para você falar um pouco para a gente também do hospital, da história do hospital. E é um grupo, grupo FEMIG. Sim, E aí você entra um pouco nessa parte também, dessa proteção, que eu achei interessante demais o que o Henrique sim, falou, porque tem uma proteção que até é da ordem psíquica até, sim, né? sim, sim. O João, esse ano, ele completou 50 anos, né? O João 23. É um Uhum, hospital que faz parte da rede, né, da Fundação Hospitalar de Minas Gerais, que é uma uhum. fundação hospitalar que tem hospitais tanto em Belo Horizonte quanto hospitais no interior. Ah, tá. Em Belo Horizonte são 13 hospitais, se não me engano, com os do interior são 26. Posso estar com essa Uhum. conta, porque alguns andaram fechando, posso estar um pouquinho Por equivocada aí. na conta, Uhum. mas em Belo Horizonte em torno de 13 hospitais. Né? O João 23, há cerca de 2 anos, né, ele foi instituído como complexo de urgência hospitalar, né, onde o João 23, o João Paulo II, que é o antigo CGP, que é o Centro Geral de Pediatria, e o Hospital Sim. Amélia Lins, que é um hospital de menor porte, mas que atende os pacientes para cirurgias eletivas, tanto de ortopedia quanto de plástica e cirurgias buco-maxilo faciais. Enfim, né? E aí a gente tem os outros hospitais, né? Que são mais maternidade, Odete Valadares, o Alberto Cavalcante, que é um hospital mais, né? De atendimento mais Uhum. clínico, o Raul Soares, que né? Existiam o Galba e o Galba foi Sim. fechado, hoje em dia é só o Raul Soares, que é o Hospital da Saúde, né? Que é referência da saúde mental. E aí estão havendo algumas modificações, né? O Centro Mineiro de Toxicomania e o CEPAI, que é o Uhum. atendimento psiquiátrico de infância e adolescência, eles estão passando para gestão da prefeitura, eles estão nessa Ah, tá. transição aí. Então, né, tá havendo algumas reorganizações com relação, né, à questão gerencial e institucional. Uhum. É, Então, esse é a FEMIG. Sim, essa é a FEMIG, né, que é ligada ao Estado. Então, nós somos Uhum. funcionários públicos, estamos sob o poder do Estado, Uhum. né? E você há quase... Quantos anos no João? No João tem 12. 12 anos. 12 anos. São 12 anos que eu estou lá. Antes de estar no João, eu fiquei durante 4 anos no MG Transplantes, Uhum. trabalhando com captação de órgãos. Trabalhei no Ai, que Odilon, ótimo, que delícia. onde conheci o Henrique. Aham, Acho que o Henrique estava recém-formado, né, Henrique? Sim, comecei minha carreira lá no Odilon. Pois é. É, Onde está a enfim. Gisele agora, né? Onde está a Gisele Gisele está lá, agora. enfermeira, também está lá, né? Isso.
Enfim, né? Tive um percurso breve pelo Felício Roxo, quanto estagiária, e depois retornando para substituir uma colega que estava fazendo doutorado. Já passei pela Santa Casa, enfim. Então, Conhece bem conheço. a área hospitalar, né? Sim. Como a gente chama aqui, BH. Então, Sim. quantos atendimentos no João? Então, vamos falar mais do João, Sim. né? 23 atendimentos diários. No João, atualmente, nós Uma contamos com uma média. equipe de 20 psicólogos, Uhum. tá? Nós temos atendimento da psicologia 24 24 horas por horas. dia no hospital, Uhum. né? Então, é um ganho muito grande que houve, né? Sim. Porque as urgências não param, as pessoas não escolhem hora, né, para adoecer, os acidentes não têm hora para acontecer. E a gente sabe o quanto que é importante esse acolhimento e essa escuta, esse atendimento no momento onde, né, a morte está ali escancarada e essas famílias, né, as pessoas que saíram de casa para trabalhar ou para passear, se veem numa situação de um acidente onde a morte está tão perto, Sim. né? Então, a gente conta com essa equipe, se não me engano, né, nós somos o primeiro hospital do Brasil a ter uma equipe de psicólogos 24 horas. Né? Hoje em dia, algumas outras instituições, né, já têm se organizado para isso. Então, a gente fica muito feliz em poder Isso é muito né, bom. ter levantado essa possibilidade, né, e aberto o campo de trabalho mesmo, né, para o lugar da psicologia, né, da urgência psíquica também. Né? Como o Henrique falou, existe uma urgência, né, médica, física, mas existe uma urgência psíquica ali até para os profissionais, né, que estão ali pensando como atender aquela pessoa, mas pensando em como lidar com toda aquela cena, né, onde os familiares estão presentes, muitas vezes numa situação, muitas vezes não, na maioria das vezes, né, numa situação de estresse, cobrando uma postura ou algo ali, uma intervenção que muitas vezes não é possível de se fazer na casa, né, me corrija, mas para transportar o paciente é preciso que ele esteja estável primeiro, então não é chegar lá, colocar na maca e sair correndo, não existe essa possibilidade, né? Então tem que estabilizar o paciente, isso às vezes demora, né, algum tempo. Para a família entender, e para a né? família entender, né? Então realmente é uma cena que a gente tem que, né, para quem está lá, não é nada fácil de lidar e há que se ter uma condição de enfrentamento e de, né, até de equilíbrio psíquico muito importante, né? E essa questão que o Henrique marca aqui, né, que é dessa proteção, né, que chama de uma proteção da instituição, uma proteção ali das paredes, né, como você falou. Tem uma estrutura que é física mesmo, mas tem uma outra estrutura também, né? E eu, né, assim, fazendo uma comparação, mas eu fico pensando, né? Às vezes eu passo para ir trabalhar, tem alguém, né, na rua, ao relento, e aí tem um com uma cabaninha que ele conseguiu, né, me fugiu o nome, né? Um abrigo. Um abrigo, e aquilo é tão frágil. Sim. Qualquer um pode chegar ali e fazer algo, mas essa sensação de proteção, né? Porque tá ali naquela cabana, naquele abrigo, né? Ou seja, com um papelão. Parece que tem um espaço delimitado, exatamente, né? E aí tem um espaço que é entre borda. eu e o outro, né? Algo que dá esse limite, que faz esse bordejamento mesmo. E isso tem uma função psíquica, né? Porque quem é que tá livre de ser agredido dentro do hospital? Né? Às vezes tem situações de pacientes em surtos, a gente vivencia situações no hospital em que a gente pode ser agredido realmente, né? Então, é claro que na rua existe isso é mais evidente, né? Mas é uma proteção psíquica também, né? Algo do simbólico ali. Do simbólico, né? E que nos traz uma segurança muito maior para que a gente possa desenvolver o nosso trabalho com mais tranquilidade. Né? Que é uma tranquilidade não tão tranquila assim, né? Mas é interessante isso que você está falando, que eu estou imaginando que tem essa sensação para o profissional, mas coloca um limite também para quem está ali sendo atendido. Claro que a família não entra, a família inteira, no atendimento hospitalar, né? Não, de repente um acompanhamento e acho que casos específicos. Sim. Né? Mas acho que para o próprio paciente já tem essa, aqui não, né?
Esse Sim, território e ele aqui não se é sente, meu. É diferente quando ele está na casa dele. e ele se sente mais protegido Se também. sente Né? Você está também. menos Tá. exposto, seu corpo está menos exposto. Uhum. Né? Você está ali num local, entre quatro paredes, com profissionais que estão ali, né? Com toda essa É. cena do monitor, Ele de todo o também tem essa recurso. sensação de estar mais protegido, né? Exatamente. E a gente escuta isso até no consultório, né? Pessoas que estão se sentindo mal, falando só de chegar no pronto atendimento já que se acalma. Sim, Nem foi sim. atendido ainda, não passou nem pela triagem, mas já Sim, tem essa. né? O fato de estar ali, saber que ele é um local que que oferece recursos, É, né? E que você está amparado na sua urgência, seja física, seja sim. psíquica, isso já traz um conforto e uma segurança. Uhum. Né? É aquela coisa que a gente brinca assim, se tiver que passar mal, você passa aqui dentro do hospital, né? Assim, que aqui você vai ser Ai, atendido. gente, que ótimo. E um ponto importante, né, que vocês tocaram, essa questão da família participar mais do tratamento, do acompanhamento dentro do hospital. Na urgência, isso é muito novo, né? Quando eu me recordo, quando eu comecei minha carreira lá no Odilon, eu ficava na sala de poli, né, que é a sala de emergência do Odilon, Uhum. e a gente não tinha instituído um horário para visita. Então, um paciente que estava na sala de emergência, aguardando uma vaga de terapia intensiva, a família ficava na Podia- porta, sem ter um horário de receber um Sim. boletim, sem ter um horário certo de que pudesse entrar e ver a pessoa, Uhum. né? Então ela ficava ali esperando um profissional passar pela porta, pedindo, Abordando gente, ali. deixa eu ver um pouquinho, me fala um pouquinho dele. E a gente vê isso foi nascendo e veio Sim. também junto com a Política Nacional de Atenção às Sim. Urgências, né? A Uhum. política de humanização. E hoje a gente vê também a humanização do atendimento também na urgência, né? Uhum. A psicologia tão necessária, né? Sim. Dentro do hospital e principalmente na urgência, porque a urgência e a emergência ela é abrupta. Uhum. Ela pega a gente de repente. É. Muitas vezes o paciente não estava esperando, a família não estava esperando, né? Então, essa coisa do inesperado causa muito sofrimento Sim, também, sim. É né? extremamente angustiante, né? E chegar na porta do hospital e alguém dizer, não, você não pode entrar. É. Aí eu quero notícia. Não, ninguém pode conversar com você agora. Você vai ter que Uhum. esperar, né? E assim, esperar mais quanto tempo? Uhum. Então, assim, hoje, né, contar com uma equipe de psicólogos, assistentes sociais e poder fazer, né, esse acolhimento nesse primeiro momento, até para dizer, fulano, o seu familiar está sendo atendido nesse momento, a prioridade é cuidar dele. Né? Eu não Uhum. tenho notícias maiores para te dar, né? Ou quando a gente consegue, quando a gente vai trabalhando há mais tempo no hospital e a gente já tem um entrosamento maior com a equipe, às vezes só de olhar você fala, e aí? Não tá legal, não. Mas o que eu posso te dizer é que ele está Sim. muito grave, né? Vamos aguardar e aí acolher. Você quer que liga para alguém? Vamos chamar. Tem mais gente lá fora, né? Porque às vezes vão assim 30, 40 pessoas Sim. para a porta do hospital, quando não são mais em algumas situações, né? De acidentes maiores. Então assim, Mas lidar muitas com vezes é isso. essa atenção, né? Minutos ali, de repente, que você vai Sim. olhar para aquele familiar, né? Olhar para aquela pessoa Né? ali Assim já que acalma Assim que for atendido, nós vamos numa entrar situação. com você, Isso. você vai poder vê-lo, vai conversar com o médico, Bacana. né? Então, tudo isso já traz um certo conforto, entender que ele Uhum. está sendo olhado, Sim. né? E pelo menos um direcionamento que, assim, a família entende que você sabe que eles estão ali, Isso. que eles estão sendo cuidados também, que o Uhum. sofrimento deles e a angústia está sendo considerada Sim. e que eles não estão sozinhos. Uhum. Né? Porque é uma sensação de desamparo frente à vida enorme, né? E de fato é. É. Né? Então, Eu quero puxar um pouquinho agora, então, para vocês, porque é interessante, é como vocês falam, com tanta propriedade, com tanto vigor até sobre o olhar para o outro, o cuidar do outro, que é o que vocês fazem, né, o tempo todo. Eu quero saber quem enxerga vocês, como é que as equipes do SAMU, as equipes do hospital também, são olhadas, são cuidadas. Desde o treinamento, a gente pode até começar aí, que pode ser mais fácil, assim, como vocês são treinados para isso
e também dessa parte psicológica. Você tem esse acompanhamento, Henrique? Olha, Rebeca, a gente tem treinamentos, a gente tem muitas capacitações técnicas, Sim. sabe? A gente não tem realmente um preparo e um acompanhamento psicológico. Uhum. E aí eu vou contar um pouco da minha estratégia, né? Ótimo. Eu acho que eu criei meio que uma carapaça, Sim. uma armadura, sabe, para mim enfrentar, Sim. né? Tem plantões que a gente vai perder 5, 6 pacientes. Já teve 6 Uau. óbitos em um plantão de 12 horas, né? E aí, se você não souber lidar, né, com isso, você vai passar sua vida chorando Tem que colocar um a dor do anteparo outro. ali, né? Você tem que É. saber bloquear isso. Senão você não consegue nem chegar no segundo óbito, no terceiro. Eu falo que a né? primeira coisa que a gente aprende trabalhando com urgência é que a gente tem limite Tem limite. com o profissional. E a impotência, ela, né, a nossa impotência diante da vida, ela é escancarada. Uhum. Eu costumo dizer isso para alguns, né, para os meus residentes. Olha, a primeira coisa que você vai aprender aqui é que você não pode tudo. Uhum. Por mais que você se esforce, né? Até pensando, desculpa te interromper, mas até da dor do outro, assim, você não vai conseguir livrar o outro do sofrimento diante da morte. Esquece disso. Você pode acolher, você pode escutar, você pode fazer intervenções para facilitar o processo do Poupá-lo dessa luto, dor. né? Você pode ajudar numa construção ali que vai ser a posteriori, mas agora, esquece. Né? Então, eu acho que essa Agora, questão... não é tão importante você lidar com a sua dor, né? Você lidar para dar conta de ouvir a do outro. Eu não sei Por isso é que vocês, esse né? A cuidado área é tão de vocês, né? necessário. A formação de vocês enquanto psicólogas, né? Eu acho que vocês são preparadas, ou muito mais preparadas do que os outros profissionais de saúde. Então, Nesse assim, aspecto, né? eu acho que nós, enfermeiros, também os médicos, os técnicos de enfermagem, a gente tem muita preparação técnica, Sim. mas a gente não tem uma boa preparação emocional para lidar com isso, E se não né? me engano, é uma das profissões que tem maior índice de depressão, Sim. não é? Como, junto de polícia, Sim, de militar, transtorno de transtorno de ansiedade, ansiedade. enfim. Porque é o que você falou, tá lidando ali diariamente com essa finitude, com a limitação, com a dor, com E existe uma sofrimento. exigência, né, assim, social e cultural de que o médico, o enfermeiro, ele tem que dar conta, né? Então, viver neste lugar, né, de que você tem a vida do outro ali naquele momento sob sua responsabilidade. E uma exigência, né, cultural de que você tem que dar uma pressão conta, muito grande. né? E eu percebo, às vezes, nos alunos, né, nos médicos recém-formados, os enfermeiros, assim, quando se perde um paciente, o sofrimento que isso gera, né? Não é permitido falha, né? Mesmo que não tenha havido nenhuma falha propriamente dita, né? Porque, enfim, as pessoas vão morrer, existe um limite ali que a medicina pode oferecer. Mas essa condição emocional de lidar com a questão, né, da impotência e da falha, ela realmente não é trabalhada. E isso existe um sofrimento assim enorme por parte dos profissionais com relação a isso. Sim. E as pessoas tendem a esconder, né? Por essa questão de que tem que dar conta. Olha, você está no atendimento. Se vira. Não chora, fica firme, você tem que dar conta, tem que dar. E aí vai naquele como é que cria uma estresse. carapaça? Ensina aqui, já que é o treinamento técnico, como criar o carapaça. Eu foco muito na parte técnica dos procedimentos que eu tenho que fazer, o que eu preciso realizar ali com aquele paciente, junto com o médico. Eu foco muito nisso. E depois que eu passo o caso, depois que eu terminei meu papel, o paciente está no hospital com outra equipe, eu procuro não pensar naquela pessoa. Sim. Então, tem muito... até isso, né? A partir dali você nem tem notícia mais. Não, e não procuro ter, Sim. sabe? Então, ficar às vezes ligando pro colega do hospital, como é que tá, o que aconteceu, aonde que mora, a família, eu procuro nada, porque...
para me manter Não, e afastado. porque muitas vezes você esteve dentro da casa da pessoa, né? E isso é muito penoso, sabe? Você percebe o paciente no ambiente dele, no contexto dele. Existe uma identificação maior, Tem. né? Sim, Essa ótimo. característica humana, ela fica muito mais... Fica. Porque no hospital, né, eu me lembro de uma... Eu sou meio intrometida em algumas áreas. Eu mesmo já pedi o Henrique uma vez para ir com o SAMU, ele falou, é muito perigoso. Aí eu falei, deixa eu ir um dia. Ah, você queria ir um dia. Eu queria ir um dia no participar. E ele SAMU. falou, olha, não sei se você se lembra disso. Ele falou, acho melhor Pensar em outra coisa. mas né, assim, eu gosto de saber, enfim, até da parte médica, como que é, até porque o nosso trabalho é mediar muito isso. E aí eu era estagiária quando eu pedi para assistir uma cirurgia cardíaca, né? E aí tem essa ideia de que o médico é muito frio e, né, ele não consegue perceber que aquilo ali é gente, que tem uma história, papapá, vai, eu assisti a cirurgia. Assim, é algo que é quase instantâneo. Eu falo que é um mecanismo de defesa. Eu não consegui imaginar que aquela pessoa que estava ali tinha uma história. Ah, tá. E aí eu fiz até uma comparação, até do campo cirúrgico, né? Que tampa o rosto. Eu falo, porque se ver o rosto, né, traz uma identidade. E aí eu lembro que eu ficava assim, olhava lá o campo cirúrgico, olhava o rosto do paciente de cá, para ver se eu falava assim, não, é uma pessoa que tem uma história, que tem uma família, que É está aqui. muito importante E pra eu não alguém. conseguia fazer isso, né? Quando está ali, é o corpo como objeto. Senão você não dá conta. Sim. Se eu fico pensando, né, no profissional que está ali no momento de urgência, o enfermeiro, o médico, né, que se você não entender naquele momento do ato que o corpo, né, ele é despersonalizado enquanto, né, um corpo de uma pessoa que tem uma história, dificilmente você vai dar conta de tecnicamente realizar o procedimento bem feito. É um mecanismo de defesa mesmo. E eu fico pensando assim, gente, eu estava ali como estagiária, psicólogo, o paciente não era meu, não conhecia ninguém, né? Assim, eu não precisava. Mas realmente era muito Tem difícil. que evitar um envolvimento maior ali com a história. Mas eu falo que, assim, é até inconsciente. Tá. Não é uma coisa que, assim, não é algo pensado. Não é algo pensado. Eu olhava, né? E era uma cirurgia de revascularização do miocárdio. Então, assim, né? Uma cirurgia bonita, com coração e tal. E eu olhava aquilo e falava assim, nossa, é super bonito. Aí eu olhava a carinha do paciente do lado de lá. E essas coisas, elas se dissociavam. Depois que passa, né? Eu acho que a gente consegue fazer essa construção, mas na hora, Mas principalmente... não precisa falar sobre isso depois, em algum momento, porque penso que sim. é muito impactante. Penso que sim. Né? São vai situações... guardando ali, vai deixando, não tá... Né? Hora... Principalmente no SAMU, que você tá ali na cena, né? Assim, com corpos, né, assim, literalmente abertos, né, com fraturas, enfim, numa situação, vamos dizer assim, de violência realmente. Né? E essa preocupação, ainda como você falou, né? Tem que preocupar ainda com a sua segurança. Eu imagino assim, você ficou muito tempo no aeromédico. Também. Não é isso? Conta pra gente um pouco como era. Porque eu já imaginei, gente, a cena aqui de um acidente na rodovia de madrugada, sabe? Então, sem iluminação e sei lá, iluminação artificial. O aeromédico começou em Minas Gerais, né? Um serviço público. Foi uma parceria da Secretaria Estadual de Saúde, a Prefeitura de Belo Horizonte e o Corpo de Bombeiros Militar. Isso foi no ano de 2012. Então, criou a primeira unidade de suporte avançado de vida aérea, né? Era com os helicópteros. Sim. E aí tinha uma equipe do SAMU de Belo Horizonte que tripulava juntamente com o corpo de bombeiro e fazíamos tanto resgate aeromédico, então acidentes em rodovias, locais de difícil acesso, a pessoa foi numa cachoeira e caiu, machucou lá, pessoas fazendo trilha de bicicleta ou de moto, não chega ambulância naquele local, né? E a gente fazia também transportes de pacientes de
locais mais distantes que o recurso Tá. estava aqui em Belo Horizonte ou em algum outro grande centro, né? Uhum. Hoje o serviço se ampliou, então hoje já tem avião para realizar os transportes tá. mais longos, tem helicópteros espalhados pelo estado, né? Então tem em Montes Claros, em Varginha, se eu não me engano, então tem sul de Minas, no norte de Minas, tem mais locais, eu não tô recordando agora, além de Belo Horizonte, né? Então, tem esse serviço adicional público que foi criado também, que vai ajudar muito as Sim, pessoas, né? E também é um serviço muito perigoso, né? sim, Muito mais perigoso do que um Tá voo bom. comercial, seja de helicóptero Claro. ou de avião, porque o Você voo nunca vai ter onde é pousar, um porque local ideal para vai pousar pouso. em campo de futebol, em rodovia, em acostamento, Uhum. né? E esses locais, o risco é muito maior, né? Às É um vezes não vai local. pousar, né? O helicóptero tem que ficar lá Sim. planando, enfim. Isso, é. O local não é um local controlado, Uhum. então tem aquele cuidado para não causar um acidente com outra pessoa e atrai muita gente muito curioso. Tem o Uhum. risco, né, de fios, que é um fio de eletricidade derruba um helicóptero, Sim. né? A questão de rampa de aterrissagem, rampa de decolagem, ter potência suficiente. Então, precisa de muito mais habilidade e perícia dos pilotos, né, Sim. para conseguir fazer esse tipo de atendimento. E depois que pousou, é como qualquer outro atendimento pré-hospitalar, que você tem muito mais riscos. E sempre a nossa premissa é iniciar garantindo segurança de cena. Então a gente Sim. só inicia atendimento quando a gente consegue estabelecer que a cena está segura, que o local está seguro, que E não aí está vai pondo mais em risco aquele paciente, Eu e a outras equipe. pessoas a e a própria equipe, né? E aí a gente vai fazer esse Aí vai fazer atendimento. aquela delimitar o espaço, sinalizar Muitas vezes delimitação com a ambulância, com a Uhum. sinalização, né? Uhum. E aí, mesmo garantindo a segurança da cena, é diferente. No Claro. hospital, eu sempre vou ter iluminação adequada. Sim. Lá, muitas vezes, eu vou estar num local escuro, tendo que puncionar o acesso do paciente. Do lado, eu não tenho a caixa de pérfuro cortante, igual eu tenho no hospital, para depois depositar a agulha, né, que a gente usou para perfurar. Sim. Então, eu tenho mais risco de acidente Eu ia com pérfuro perguntar sobre isso. cortante. Essa está mais exposto até Sim. a esse tipo tudo. de acidente também, né? Que tem a ver com os instrumentos ali. A gente vai atuar em espaços muito pequenos. É. Então, às vezes, dentro de casa, a pessoa entrou em parada cardíaca e o quarto é pequeno, a gente tem que chegar, tem que virar a cama para ter espaço para conseguir fazer as manobras de ressuscitação, porque o Sim. quarto era pequeno, né? Escada para descer, Escada. paciente às vezes obeso, né? Muito Olha isso. difícil. É muito E difícil. a gente falou da segurança de cena, então, ali numa rodovia, mas você tinha me falado também que tem, né, os atendimentos, às vezes, em comunidades, às vezes onde está tendo conflito de guerra. Sim. Isso. E você tem que chegar para socorrer um que foi baleado e E às vezes a turma que tá Olha, lá gente, a hora- querendo quando que o ele Henrique morre. falou isso, Sim. pois é, eu falei, gente, são situações, assim, por isso que eu falo que esse atendimento é muito curioso, mas a gente não imagina, né? Não pega esse. Gente, existe isso. Existe. Ele tem que socorrer alguém que está sendo Às baleado. vezes tem que pedir licença, né? Para quem chega e perguntar se pode ir lá socorrer, ele até sabe. E é o que Mas uma o que- parte que não quer que o outro seja socorrido, Sim. e, gente. O cara teve agressão, né? Uhum. E ele foi agredido para morrer. É. E aí você tá indo lá para salvar ele. E muitas vezes os agressores ainda estão lá, né? Foi outra pessoa que chamou. Então, a gente E muitas vezes o SAMU vai chegar antes da polícia. muitas vezes o SAMU chega antes da polícia, né? Uhum. Então, igual a Joana falou, às vezes em comunidades, quando a gente vai adentrar a comunidade, tem aquelas pessoas que ficam ali vigiando as entradas, Sim. né? Eles já falam com a gente se a gente pode ir ou não.
Então, eles já dão um primeiro sinal. Não pode ir, como Não faz? pode ir, Não a gente vai. não vai enquanto não chega a polícia para acompanhar, Uhum. né? Se falar que não pode, não vai, porque senão vai dar ruim para a equipe, É, né? Então, uma situação de risco, muito risco, né? Já sim. teve casos da equipe estar atendendo e iniciando de novo o tiroteio. E você tá ali no meio Sem ter daquela onde se história proteger, toda, quase. né? Realmente é muito perigoso. É muita exposição. Muito. Olha, eu anotei aqui para a gente conversar sobre alguns fatores estressores, que, né, esse com certeza é um enorme, né, essa questão desses riscos. Então, tá, a gente falou de acidente, de agressões, situações de conflito. Eu ia perguntar isso, como é que é esse contato com a polícia, então, do SAMU é mais nesse encontro aí, nessa situação específica. Hoje a gente Ou tem quando uma você vai... parceria muito boa, sabe? Tanto com o Corpo de Bombeiros quanto com a Polícia Militar. Uhum, Então a gente hoje trabalha em parceria. Hoje as centrais de regulação se comunicam o tempo todo com muita facilidade. Então, uhum, tanto o Corpo de Bombeiros, em algumas situações, eles solicitam o apoio do SAMU, como vice-versa, a Polícia Militar, né? sim, Os surtos psicóticos, muitas vezes precisa da abordagem da Polícia Militar, a pessoa está armada, para Sim, né? conter. E sim. precisa da Uhum. abordagem da polícia para fazer a contenção física, para depois a gente fazer a contenção química, né? Uhum. Para poder levar o paciente para o hospital. Tá. Então, hoje, essa parceria é muito boa e Sim. funciona Ai, bem. que ótimo. Que bacana. Porque eu já imaginei essa parceria ali. Você está conduzindo alguém, um infrator, né? E É, aí precisa desse acompanhamento. é, Mas que bom que tem essa parceria para o tem. socorro. Também, né? Assim, já teve situações, por exemplo, no João, que numa, né, numa situação de guerra de tráfico, os dois traficantes foram baleados, os dois foram um querendo matar o outro, e as famílias lá Olha, na porta e falam: gente, eu surreal. quero saber aonde que o fulano tá, porque nós vamos resolver isso agora. Aí É. você fala: ai, meu Deus. E aí, às vezes, os dois vão pro CTI e você fala: não pode, tem que ir para um lugar, o outro para o outro. E aí, assim, porque eles, né, assim, tem essa coisa, nós vamos terminar o serviço, né? Nós vamos Gente, terminar de resolver tem que administrar muito tem. E mais às do vezes os que o dois vão parar, próprio. tanto o agredido quanto o agressor, eles vão parar para o mesmo local, Uhum. né? E aí organizar para que a equipe de dentro do hospital também não seja, né, comprometida em alguma Isso, situação, você é tá ali difícil. de escudo. E essa questão de se manter fora, sem saber o que a pessoa fez ou o Sim. que ela é Tá. importantíssimo, sabe? Então, você está indo atender um paciente, eu não pergunto de Sim, jeito sim. nenhum de que ele é, o que ele O que fez, aconteceu? sabe? Uhum. Porque aquilo pode interferir, Sim, tem um né? atravessamento, De várias né? formas. A gente é ser humano. Uhum. Então é difícil, Já- dependendo das situações, né? Por exemplo, situações de estupro, É. principalmente essas situações que envolvem pessoas vulneráveis. Sim. É um pouco diferente da psicologia, porque de alguma forma a gente vai acabar escutando um pouco isso no momento que vai atender o paciente, se houver demanda dele, ou às vezes da família. Sim. Mas tem um atravessamento, Tem. né? E Tem. ter esse distanciamento para não comprometer do ponto de vista ético o nosso trabalho não é fácil, Não é é. difícil. Naquele momento ali é outra E não coisa ter que tá esse em jogo. julgamento, né? A equipe exige que você acabe tendo certos tipos né, de comportamento. Então, por exemplo, a gente vai atender e fala: e aí, o que ele falou? Não, mas fulano, não, né? Sim. Então, Uma vez eu tive um caso assim, nós fomos atender um baleado numa comunidade, aí nós chegamos junto com a polícia, e aí estamos lá fazendo os atendimentos, o paciente foi entubado, descomprimiu o tórax dele, fazendo os procedimentos e tal, e a polícia junto. E aí o policial falava assim: nossa, esse aí já matou tantas pessoas, esse aí é ruim, esse aí é pior do que o capeta. Tipo assim, vocês deixa estão morrer, salvando. né? E aí a gente tem que se blindar. Eu tô ali como profissional de Não saúde, tô aqui para julgar quem independente. merece viver e quem não merece Eu vou viver. fazer do mesmo jeito se Que fosse um faria pra pai de qualquer família ou uma pessoa que já fez muita coisa ruim na A gente não tá vida. nesse Pois é, lugar. gente, pois é. E não tá outro nesse caso, lugar. então, que é o de quem é das tentativas de suicídio, de Sim. autoextermínio. Também tem uma visão um pouco preconceituosa Sim, diante dessa. Isso a gente escuta muito, sim, né? Como é que... Infelizmente, né, hoje a questão da saúde mental, ela é
mais discutida, né, na sociedade. Mas, infelizmente, mesmo na área da saúde, que deveriam ser os profissionais que acolheriam esse tipo de dor, existe um preconceito muito grande. Né? E são aquelas falas que, né, eu falo que eu tenho até vergonha de dizer, mas isso acontece, de que, você tá querendo morrer? Eu tô aqui com outro querendo viver. O que você tá fazendo aqui? Né? Você devia ter tentado se matar direito, porque você fez isso. A próxima vez você faz, não sei de que jeito. Né? Vamos passar uma sonda um pouquinho mais grossa pro fulano, que aí ele vai sofrer. Então, assim, são falas... de uma crueldade e de uma banalização e de uma desconsideração da dor psíquica do outro de uma forma... cruel até, porque, perversa. No geral, a pessoa não quer morrer, né? Ela quer eliminar uma dor. Então, você enxergar isso como alguém que está sofrendo, né? Alguém que está pedindo ajuda. Sim, né? Não é alguém que está pedindo ajuda muito para morrer. daquele que, assim, né? O papel do profissional de saúde né? Estar ali para ajudar o outro a sobreviver. Sim. E aí, esse paciente em sofrimento, ele vai dizer, olha, eu não quero sua ajuda, eu quero morrer. Né? Então, também diz de um enfrentamento do saber do outro e ele fica sem saber o que falar. Né? O que fazer diante daquele paciente, né? Daquela pessoa que está ali no sofrimento Talvez mental. até isso seja uma motivação, né, para essa forma de tratamento. A gente não percebe que existe uma isso, questão contra-transferencial de uma raiva muito grande. Isso. Né? De que você está desafiando o meu saber, você está desafiando, né, a minha competência, porque eu estou aqui para te salvar e você não quer. Né? Então, é um despreparo. É um despreparo, né? Por mais que a gente tente fazer, né? O João é referência, né? Na clínica de toxicologia, então a gente recebe, em média, 6 a 8 tentativas de suicídio por dia. Uau! Da tóxico, mais ou menos 6, 7. Hoje, eu acho que talvez tenha aumentado um pouquinho mais das precipitações de altura, enfim, né? As feridas com arma branca. Mas mesmo assim, né, tendo uma equipe ali todos os dias, né, de ter um psicólogo, de ter uma clínica, né, que está ali todos os dias atendendo, né, essas pessoas que estão nesse sofrimento, porque é algo diário nosso, do dia a dia. A gente, infelizmente, ainda escuta profissionais... E você sabe que no SAMU a gente gosta de levar para o João. Porque tem esse anteparo, né, da psicologia. Algumas intoxicações exógenas são menos graves ou o paciente não tem sinal de gravidade. O que é isso exatamente? Intoxicação exógena é quando ele toma algum medicamento ou alguma substância tentando o autoextermínio. Com essa intenção. Sim, isso. De se matar. Isso. E aí... ele não apresenta gravidade ou aquilo que ele tomou não tem grande potencial. Ele poderia, e muitas vezes ele é direcionado para uma unidade de pronto atendimento, uma UPA. Sim. E na UPA a gente não tem esse apoio ou esse anteparo, essa organização que tem no João. Então, muitas vezes, mesmo o paciente não tendo que o João, a gente preserva ele para os casos mais graves. Né? Muitas vezes a gente fala, nossa, eu queria tanto levar para o João, porque essa pessoa precisa não só do atendimento médico, mas ela precisa do atendimento psicológico, dessa organização de rede para depois onde que ele vai ser encaminhado, direcionado. Então, os pacientes que chegam lá por tentativa de suicídio ou por qualquer tipo de sofrimento mental, seja um surto psiquiátrico, que às vezes se machucou, né? Nessas situações que você falou, às vezes a pessoa está armada, enfim... E eles acabam sendo, né, direcionados ao hospital, todos são avaliados pela equipe de psicologia, todos, sem exceção. E a partir daí eles são encaminhados para o serviço de saúde. A ambulância entrega na porta. Né? A gente liga, discute o caso, fala, estou mandando, né? E aí, mas eu não quero. Não existe essa possibilidade. Agora, né? Nesse momento você colocou a sua vida em risco, você está num sofrimento importante. Do ponto de vista ético, nós temos o dever de cuidar de você. Né? Então,
Enfim, a gente tenta sensibilizar a família, o paciente, mas todos, sem exceção, são encaminhados para o serviço de saúde mental. Seja de urgência, né, num caso que realmente precise de um atendimento psiquiátrico de urgência, seja no centro de saúde, numa clínica social. Então, assim, a gente deixa isso bem amarrado. Tem uma rede ampla Sim, aqui, não né? tem? Para esse atendimento. É uma rede que ainda existe um déficit muito grande, né? Eu falo que se a saúde está sucateada, a saúde mental ainda mais, né? Então, infelizmente, né? Muitas vezes a gente liga para o serviço de urgência que naquele dia não conta com o psiquiatra, né? A gente tem um serviço de urgência para o município, né? Para Belo Horizonte, que é o SUP, que são, se não me engano, são 12 vagas hoje para a noite. É muito pouco, né? O Raul, ele é referência do interior. Então, a gente não consegue encaminhar, né? Ele é porta aberta. Sim. Se um paciente for até lá, ele vai ser atendido, mas logo em seguida ele vai ser encaminhado para a unidade de serviço de urgência, que são o Sersanjo e Belo Horizonte, ou região metropolitana, né? Mas pensando até no interior, então, CAPS 1, CAPS 2, né? De acordo com a complexidade, o psiquiatra vai uma vez no mês. É muito difícil esse cuidado com a saúde mental e essa estrutura, ela ainda precisa ser realmente melhorada. Né? Os profissionais melhores remunerados, ter um cuidado, né, com a saúde mental desses profissionais, porque trabalhar com saúde mental não é fácil. Não é fácil. Né? Você trabalhar com um paciente em crise o dia todo é muito difícil. Então, é uma carga horária desgastante, né? As pessoas normalmente têm 1, 2 empregos para poder dar conta de pagar as contas. Então, assim, é realmente muito estressante, né? Então, a política pública com relação à saúde mental ainda tem muito que ser melhorada. E aí, principalmente na tentativa de suicídio, a gente tem aqueles pacientes muito graves que são encaminhados para o Sersans e que eles precisam de um acompanhamento mais próximo, né? Uma permanência dia, uma permanência noturna. Aqueles que, né, que a gente avalia que é possível ser encaminhado e acompanhado no centro de saúde, mas a gente sabe que o centro de saúde não vai dar conta de fazer um acompanhamento sistemático. E o ideal seria um atendimento, vamos dizer assim, secundário, né, para esses pacientes. E eu brinco que eles são sem lugar, inclusive na rede. Né? Eles não têm lugar nem na urgência, muitas vezes, nem no atendimento do centro de saúde, na unidade básica. Não é de responsabilidade dos funcionários, mas pela própria estruturação do lugar. E a gente, muitas vezes, sem ter para onde encaminhar para um lugar que a gente saiba que eles vão ter um acompanhamento mais sistematizado. Alguns que não tenham nenhuma rede de apoio familiar, assim, que são em situação de rua, por exemplo, fica realmente... A gente tenta articular com consultório de rua, com centro de saúde, mas são pessoas que realmente acabam se perdendo aí nesse caminho. Agora, Henrique, no SAMU tem um núcleo de saúde mental para atendimento? Não, porque você falou são médicos, enfermeiros... Técnicos de enfermagem, os condutores, né? Os TARMs, não temos... quando o profissional adoece, né? Então, quando ele já está adoecido, aí tem o atendimento. Mas a gente não tem nenhum acompanhamento, nenhum trabalho de prevenção nem ou de na preparação. Para socorrer, nesses casos de surto, por exemplo, não tem, e muito menos para Não temos. Vocês. E o pior que, assim, por essa característica do profissional de saúde, né? De ter que dar conta, né? Você não pode fraquejar, porque tem outra pessoa que precisa mais, então você tem que dar conta. Então a pessoa vai dando conta, vai dando conta, vai dando conta. Quando ela adoece, é para valer, porque já extrapolou todos os limites do dar conta dela, né? Você sabe que a gente falou em um programa aqui sobre burnout, né, que é esse esgotamento relacionado ao ambiente de trabalho. Isso ficou bem delimitado aqui pela psicóloga que veio conversar com a gente, que foi a Paula Salgado. Eu fiquei lembrando disso porque o trabalho de vocês, ele já é no limite. Sim. Então, já muda um pouco esse cálculo ali. Tem um perfil para esse profissional?
sabe, Eu penso que sim, não é todo mundo que dá Não é conta não. da urgência, não. Eu já tem que penso ser um que pouco mais sim. resiliente aí, Sim, né? sim. E muitas vezes, né, quando o Henrique está dizendo assim desse desgaste, né, dessa questão emocional, a gente lida com situações reais no dia a dia que muitas vezes em casa a gente também tem que estar dando conta disso, né? Eu fico vendo assim no hospital, né? E até falando um pouquinho da minha história, eu tive situações, né, da minha família. A minha mãe morreu de morte súbita. E eu me lembro que eu falava assim, ai, eu vou cuidar de quem tá aqui no hospital, mas oh Deus, por favor, não deixa acontecer nada com alguém, Sim. né, da minha família. E eu conto que a gente brinca que tem a síndrome do João, né, porque chegava uma emergência, eu ficava olhando o pé de quem chegava, e eu falava, por quê? Eu falei, não, porque a única coisa que dá pra ver é o pé do meu pai, da minha mãe, do meu, eu conheço. Aham. Né? E assim, Olha chegava um aí. helicóptero, e é uma fala, um diálogo que a gente percebe dos outros profissionais Sim. também, né? Eu tô com medo de andar de bicicleta, eu tô com coisas que É. são rotineiras do dia a dia, a gente passa a pensar sempre no pior, Uhum. né? E aí, de repente, eu saindo do hospital, eu recebo Eu uma acho que ligação. vocês têm muita noção da fragilidade da Sim, vida, né? E da É. finitude. sim. Então, Então, assim, eu recebo uma notícia de que, olha, sua mãe tá aqui desmaiada, eu preciso que chame o nossa. SAMU, né? Então, assim, vivi isso na pele. Era uma coisa que eu É. falava assim, eu nunca quero passar na vida, Sim. e vivenciei isso. Na equipe de psicologia, a gente tem um acolhimento, até por sermos profissionais da área da saúde mental, de que quando eu voltei a trabalhar, eu falava assim, olha, gente, esse caso eu não dou conta de atender, porque, né, vai ter uma questão minha, eu ainda preciso trabalhar trabalhar isso, não dou conta, aquela pessoa, ele me lembra minha mãe, eu não vou dar conta. Não, pode deixar, eu vou lá atender para você, né? Diferente dos outros profissionais. Então, assim, às vezes eu tenho colegas de trabalho que estão com familiares adoecidos, internados no CTI e estão tendo que atender e lidar né, com pessoas que de alguma maneira eles se identificam. É muito difícil, né? Você fala, o que você está fazendo aqui? Né, tem um colega de trabalho que a filha nasceu, o Henrique conhece, trabalhava no Boa, a filha, né, nasceu, precisou fazer uma cirurgia de urgência, quase. Eu falei, aí ele foi trabalhar. Eu falei, o que você está fazendo aqui? Não, mas eu tenho que vir. Eu falei, não, você não tem que vir trabalhar, vai cuidar da sua família, né? Pede um colega seu para atender. E assim, eu vejo que tem uma dificuldade muito grande dos profissionais de saúde falar, não, eu posso fazer isso. Né? Eu também estou vivendo um drama pessoal, eu não tenho que dar conta do drama do outro. Né? E ter esse limite para se cuidar. Eles vão trabalhar doentes, vão trabalhar vomitando, vão trabalhando com cólica renal, vão operar não sei de que jeito. É assim, tem hora que eu falo, gente, a gente tem que brigar. Eu já tive profissionais, né, colegas que eu falo assim, você vai agora passar ali e vai pegar uma... Não vou. Mas o fulano vai ficar sozinho do plantão. Isso não é problema seu, isso é problema da coordenação. Agora você vai para casa descansar. Você não tem condição mais de ficar aqui. Pois é. A gente tem que brigar. Pois, ainda bem que tem você ali brigando por esses, né? Que parece que não é em todos os lugares que tem, né? Ali Então, agora, assim... e quando a gente fala assim, pandemia, gente, como é que foi a vida de vocês na pandemia? Porque aí tudo isso aí que você está contando, que a gente está falando aqui, simplesmente é levado a algumas potências aí. Foi o caos, né? Nossa. Foi o caos. Eu tenho 20 anos, né, de formado, que eu atuo na urgência. Nunca tinha me afetado, assim, pessoalmente, como eu fiquei na pandemia, sabe? Eu trabalhava, além do SAMU, também coordenando um pronto-socorro de um hospital particular. E, assim, uma coisa absurda. Pacientes muito jovens perdendo a vida. Não era aquela coisa só o idoso, só a pessoa com outras patologias de base. Então, assim, muita gente pedindo, o paciente tinha muito a consciência, né, da grande mortalidade
da letalidade daquela doença. Então, quando falava com ele assim, você vai precisar ser entubado para colocar de ventilação, ele já chorava, ele já sabia que a chance dele de não voltar era grande. E aí, assim, a gente lidava assim, paciente pegando na mão, não deixa eu morrer, Não por poder favor, não me receber entuba. visita da família, não poder Tá dizer, sozinho. estar sozinho, né? Da família não poder ver. Teve pacientes que morreram sem a família sequer ver, né? E aí no início, onde tudo era muito desconhecido ainda, no momento que o paciente falecia e que fechava, né? Lá no hospital mesmo, o saquinho lá para levar para o necrófago, ninguém mais podia abrir nada. Né? Então, assim, a identificação era por foto. Era uma coisa assim, de filme. De filme. Né? Eu acho que assim, era algo Mesmo- surreal que a gente nunca imaginou que fosse passar. Sim. Né? E com um desconhecimento muito grande. É, Né? e Uma eu- falta de. Não, e no começo da pandemia, ainda a gente tinha carência de equipamentos de proteção individual. Sim. Então, assim, a máscara N95 era contada. O capote era contado. Então, assim, você paramentava, entrava numa sala de emergência, você ficava lá 10 horas sem comer, sem ir no banheiro, porque você não podia tirar, porque não ia ter outro para você vestir. Então, no começo ainda tinha essa Tinha. carência, Pois né? Tinha. Eu trabalhava no CTI, eu não estava no atendimento do paciente, então, assim, eu custei a conseguir uma N95 que eu tinha que guardar, né? Ela tem um tempo de vida útil, então 12 horas você teria que descartar, se não me engano, mas a gente tinha que guardar uma semana, porque era o que tinha. Eu não podia entrar para atender os pacientes, porque eu não tinha material de EPI para mim. A prioridade era do médico e do enfermeiro atender. Se eu gastasse um para ir lá atender, ia ficar sem o atendimento do médico. Então, você ficava naquela, né? Tipo assim, então, eu vou ficar quietinha aqui, porque a prioridade é o atendimento da vida. O psicológico vai para depois, né? À medida que as coisas foram caminhando, a gente conseguia... aí eu entrava uma vez por semana para poder atender, né? Para poder fazer as videochamadas, eu escolhia, porque era tudo muito contado. E aí as meninas falavam assim, mas o fulano tá aqui super angustiado. Eu falei, mas se eu entrar, eu vou gastar um EPI de vocês, né? E aí, como é que vai ser? Gente. Era algo... Eu acho que foi o maior período de exaustão, tanto física Nossa, foi- quanto psicológica, Mas, e sabe? nesse início, então, ele dá com essa falta de informação, porque vocês também não tinham, como Não. ninguém tinha. Qual que é o nível desse risco? Eu vou E trabalhar, assim, a volto gente pra tinha medo de casa. voltar para Tinha medo de casa. voltar para casa. A gente começou a ver colegas adoecendo e perdemos colegas, né? Pessoas que a gente convivia, trabalhava junto. E tiveram que E atender. pegou, provavelmente, o Covid atendendo outra pessoa, né? E faleceu. E perdemos eles, né? E aquela morte muito próxima dói muito, né? Sim. Dói muito. Eu falo que a Covid escancarou pra gente a incerteza da vida e dessa falta de controle diante das coisas. Né? Principalmente, né, de quem trabalha na área de saúde e que, né, por uma questão, enfim, de entendimento sociológica, cultural, antropológica, que tem o saber de tudo. Covid disse, olha, vocês não sabem tem, nada, não tem, nada. Né? Então, isso foi algo extremamente angustiante, porque no início ninguém sabia o que fazer. Pois é. Né? Que hora que ia colher exame, o que ia fazer, o que ia dar, assim... Não saber. Não saber o que fazer, pior. né? Por que os jovens E estão esse morrendo, medo o de que vocês de estar expondo às próprias famílias. Sim, como eu a gente fiquei falou, sem né? ver Tinha eu fiquei sem ver a minha família 5 meses. 5 meses, Uau. né? E a gente assim, ficava até sendo, assim, excluído, né? É. Não vamos chamar ele porque Não, ele fica de trabalho atendendo... no hospital, trabalho no é. hospital. Ele atende, pelo amor de Deus, ele não. A gente não era convidado para mais isolado nada. socialmente também, né? O profissional de saúde ficou isolado socialmente, né? A pandemia me afetou tanto, eu dava aula desde 2007. Começou a pandemia, eu saí da faculdade, eu parei de dar aula. Eu fiquei durante toda a pandemia sem dar aula, porque eu não dava conta. Não, mas era Eu não dava impossível de conta. dar conta. Eu não Você fala conseguia concentrar. emocionalmente Eu não e conseguia concentrar. Uhum. Eu não conseguia ter
aquela energia para Sim. dar aula, ainda mais que era Uhum. online. Então, Não, assim, tava todo foi... mundo muito Ah, é. esgotado, né? Assim, todo mundo dobrando a carga horária de serviço para dar conta, porque não tinha. Os profissionais foram adoecendo, Foi. Sim. né? Assim, teve períodos no hospital que eu tinha metade da equipe doente, Olha, né? Com pois Covid. é. Eu estava na É, coordenação, eu tinha fiquei gente assim, para trabalhar, muitos dias no plantão. não tinha E gente não para exercia o trabalhar. papel de coordenador porque não Tinha que estar tinha. ali na frente, O linha de pessoal estava frente. afastado. Exatamente. Então, Uau. Gente, então tá. Como é que é atender uma pessoa amiga? Então, que aí nesse caso que vocês trouxeram aqui, aí pode ser até no SAMU, ali no hospital, se você tem alguma história, já viram ou que seja da equipe, às vezes, né, como uma questão, não sei, você falou uma vez, Henrique, de receio, assim, de um acidente com uma outra equipe, ou nessa situação da pandemia também, que vocês tiveram ali os próprios colegas internados. Como é que fica aí essa... É o que a É gente inevitável, mais né? é o que a Tem que gente socorrer. teme, o que a teme. gente não quer. É. É o que a gente pede todo plantão, Para é que para não que a gente aconteça. não tenha que atender um familiar ou um colega de trabalho, sabe? Uhum. Porque aí eu acho que essa armadura que a gente Não vai suportar, não né? vai suportar Uhum. e é muito difícil, né? É muito penoso, Aí já é demais, né? Aquela é hora que já é demais e demais. é difícil. E eu É acho que muito até por uma difícil. questão ética, né, assim, do colega ir lá e atender, porque a gente não dá conta mesmo. Eu acho que assim, é diferente se estiver sozinho no lugar e falar, não, Não tem não jeito, tem sou jeito, eu. sou eu mesmo. Uhum. Mas tendo, né, outros profissionais ali, eu acho que é uma Uhum. questão de cuidado e de questão ética mesmo, porque existem esses atravessamentos. Sim. Dificilmente você vai conseguir concentrar e tomar decisões racionais diante de uma, Sim. né, de uma pessoa com quem você tem um vínculo afetivo muito próximo. Uhum. É claro, né? Tem situações que a gente consegue, são de menor risco, a gente Tá. dá conta dali e conseguir. Mas nesse de urgência. Mas de urgência, né? Num de- acidente. Uhum. Lá no hospital, a gente já teve uma situação de um plantonista, ele estava de plantão, a irmã dele chegou de um acidente grave, com um traumatismo craniano grave após um acidente de bicicleta. E ele só viu quando ela chegou, ele não sabia que ela ia. Quando ele chegou e viu que era ela, assim, né? E ele era o médico do plantão, assim, ele era um dos médicos do Sim. plantão. Então, assim, E é um foi momento muito ali que ele tem. difícil. As decisões têm que ser muito rápidas. Sim. Né? Já é difícil numa Né? situação. E a irmã estava, né? Assim, isenta. era um risco grande, ela tinha Sim. tido um TCE grave, né? Depois, enfim, ela ficou bem, com algumas sequelas, teve, né, que fazer um período de reabilitação, mas não é algo fácil. Não é. Uhum. Não é. A gente fala, a gente vai fazer os treinamentos no SAMU, principalmente com as pessoas que estão chegando. Olha, segurança de cena, porque se você se tornar uma vítima, você é uma vítima muito especial. Porque quem vai te atender Sim. é um colega que tem um relacionamento com você, é um colega que Não, e acho tem que uma também proximidade expõe, assim, com esse você. podia ser eu, fica demais, Isso, né? Fica muito perto, né? Sim. Complicado. Essa questão da identificação é algo que fica bem evidente nessas circunstâncias. E não tem como se não identificar. Não tem. Não tem como. É impossível. É o tal E do a equipe limite, fica né? muito comovida e depois, né, todo mundo, enfim, chorando muito. Eu me lembro de uma situação no hospital que houve um acidente com familiares de médicos e crianças. 4 crianças morreram na cena, eles foram para o hospital e quem foi chegando no plantão eram colegas. E foi muito difícil. Né? Assim, aí uma colega que era cirurgiã saiu chorando. Eu falei, o que aconteceu? Ela é minha amiga. E eu falei, pronto. Né? E o filho dela tinha morrido, que ela tinha ido no aniversário na semana anterior dele. Então, assim, foi o caos. E aí você, como psicóloga, tem que atender a médica A gente vai organizando do jeito que dá. É o que a gente falou um pouco, Porque né, foi uma Joana, situação também que me mobilizou muito, Isso, né? pois Porque eram é. crianças e eu falava assim, meu Deus, e ela falava assim comigo. Cadê o meu filho? Aí eu falava assim, bem, eu já sabia que ele tinha morrido, né? E ter que contar para ela, junto com o marido e com a outra filha lá, e as outras mães também tinham perdido os filhos. Então, assim, foi uma situação. Eu não dava conta de ir embora. Sim. A plantonista da noite chegou, ela pode ir embora. Eu falei, eu não consigo ir embora. Não dá pra ir.
né? Então, é uma situação Joana, eu queria difícil. aproveitar, então, essa questão. Eu estou lembrando aqui que quando a gente gravou sobre Brumadinho, aí veio uma psicanalista, que foi a Ana Luísa Lana, e foi maravilhosa. E eu perguntei para ela sobre a especificidade do trabalho do psicólogo ali, naquele contexto de, de um coletivo, Sim. né? Lidar com uma tragédia coletiva. E aí ela colocou algumas questões, e eu queria te perguntar também, Sim. até a gente conversou um pouquinho antes de começar a gravar, que você não pode contar muito com os protocolos e com o passo a passo. Não, eu falo que trabalhar na urgência é usar da criatividade e se É. reinventar o tempo todo. Você tem que, às vezes, pedir um pouquinho de licença para o CRP, para o Código de Ética, e sim. falar que a vida real, como é que o pessoal brinca, né? Que na prática a teoria é outra. Sim, exatamente. Aqui exatamente. E muitas vezes a gente é impelido a fazer ou ter certas intervenções que as pessoas falam, por que você fez? Eu falei, não sei, depois eu vou pensar por que eu fiz. Né? Mas naquele momento não cabia outra coisa. Né? Então, Brumadinho, não só Brumadinho, mas Mariana, né? O João recebeu as vítimas dessas duas tragédias, desses dois acidentes. E, né, Brumadinho especificamente, né, quando soubemos do acidente, acionou-se o plano de catástrofe, vão vir, né, X vítimas, quem vai ficar no plantão à noite, a gente precisa se organizar, né, nós vamos ter que dar conta, a gente sabe que para a equipe da psicologia e do serviço social é um trabalho maior até às vezes do que da equipe médica, porque, por exemplo, Brumadinho foram 500 pessoas para a porta do hospital, né, todo mundo quer saber dos seus familiares. Então, né, a gente também não tinha noção do que tinha acontecido. As pessoas foram chegando à medida que a gente foi, a maioria, né, relativamente bem, estável. Eu acredito que dos pacientes que foram para o João, nenhum deles faleceu. Uma paciente mais grave, se não me engano. Mas a gente tinha que dar conta e, de alguma maneira, acolher e dar uma certa satisfação para aquelas 500 famílias que estavam lá. E quando a gente viu a cena, né, que o vídeo chegou, nós pensamos, não tem jeito. Né? Não vão vir mais pessoas, já tinham se passado 4, 5 horas, ninguém mais tinha chegado. Falei, eu acho que não tem mais ninguém para chegar. Né? E as famílias achando que a gente estava escondendo, que a gente não estava contando a verdade, né? E todo mundo... E aí, assim, subir numa beiradinha, né, que tem né, de uma caixa d'água que tem com 500 pessoas e falar, gente, me escuta, né? Fulano. Mas essas pessoas nem tinham certeza se os familiares estavam ali ou sabiam. Não, eles vão sem ter essa Pra comunicação. procurar. Essa comunicação ela é confuso. muito difícil. Os pacientes normalmente chegam sem identificação. Sim. Né? Então, até você ter esse cuidado também de não falar o nome errado, de identificar. Às vezes as pessoas chegam muito sujas de lama, enfim. Né? Mariana, por exemplo, que houveram mais vítimas, que houve uma distribuição maior para os outros, né, para os outros hospitais, até na região metropolitana. Então, assim, se o pai do fulano está não sei aonde, até a gente conseguir se organizar para não dar uma informação equivocada, isso é muito difícil. E as famílias o tempo todo, né? E às vezes chegava um helicóptero do SAMU de uma outra ocorrência, e aí todo mundo assim, mas é de lá. E a gente falava, não é. Mas e que hora que o meu familiar vai chegar? Eles não chegaram ainda, vocês estão escondendo alguma coisa da gente. A gente quer entrar, a gente quer saber. E até a gente acolher todo mundo, né? E entender melhor e ter uma notícia oficial de que, olha, aparentemente não tem mais sobreviventes, a gente vai ter que... Isso leva tempo. E aí já tem 500, 600 pessoas na porta do hospital, até para a gente saber para onde encaminhar, porque a gente não sabe o que fazer. Você vai mandar para ML? Como que é isso? Essas pessoas vão ficar aqui na porta. Foi tudo inédito demais, né? Sem protocolo, Sim, né? E aí vão curiosos também. Enfim, é uma situação bem difícil da gente controlar. Né? À medida que o tempo vai passando, a gente consegue ir se organizando, as informações vão chegando de maneira mais adequada, as pessoas já vão sendo direcionadas para onde elas devem ir para ter informações mais assertivas, mas no primeiro momento é sempre muito difícil, caos, né? Imprensa, enfim, né? Tem toda uma... É verdadeiramente um caos.
Bom, gente, então, acho que são muitos casos, é muito impactante, né, gente? Como é que vocês dão conta disso, desse dia a dia? Mas conversando com a Joana por telefone, né, você falou, nossa, às vezes alguém vem perguntar e parece que dá esse lembrete, né, de que o que vocês fazem é muito importante e que é muito Sim. diferente e que é muito grave também, né? Eu acho que quando a gente está inserido no dia a dia, a gente não consegue ter essa noção, né? Assim, É a rotina de vocês, por isso que me veio essa questão do burnout também, porque eu falei, peraí, gente, não tem comparativo, não dá para ser o mesmo, os mesmos critérios, assim, né, para definir o que para vocês é um limite do esgotamento para quem está dentro de uma empresa. sim, né? A condição É de claro que isso é muito enfrentamento, relativo, a condição de mas enfrentamento de conflito e de situações limites para quem trabalha na área de saúde, realmente ela é bem mais desenvolvida, sim, né, do que um outro, não desmerecendo, essa é a habilidade de cada um, enfim, nem todo claro, mundo tem que dar conta de tem tudo, graças seus a perrengues, Deus, né? Cada um tem né? seus perrengues. Mas eu costumo dizer que, assim, nos períodos de férias ou que a gente está um pouco mais distante, você fala, nossa, é pesado o nosso dia a dia mesmo, né? Assim, ou quando a gente está vendo um filme que a gente se emociona, né? Eu brinco que o Grey's Anatomy, João, é quase um Grey's Anatomy, só não tem aquele galo que aparece no Grey's Anatomy, né? O cara no carrinho, a serra, não sei aonde. Eu falei, isso tudo tem lá. Só não tem os galãs do Grey's Anatomy, mas não tem. Né? E aí você vendo aquilo, você se emociona e depois você fala, uai, gente, mas isso é o meu dia a dia, né? É o que a gente faz todos os dias. E como que a gente, psiquicamente, a gente consegue fazer essa separação, Sim. né? E separação que é necessária, né, para dar conta. Eu só lamento que não tenha um lugar para juntar isso aí, para separar depois de outra forma, que seria numa análise, né, numa terapia, um lugar para falar dessas dores. Eu tenho muita vontade, assim, sempre tive de fazer um grupo com os profissionais de saúde para a gente poder, né, eu fico vendo a angústia dos residentes, os meninos formam muito novos e estão tendo que, né, dar conta de situações extremamente difíceis, ou mesmo, né, os velhos de casa também, que têm suas questões e que muitas vezes estão cansados e que estão ali há anos trabalhando naquele serviço, né, de urgência, e que já estão cansados muitas vezes. Então, eu tenho muita vontade, né, eu acho que seria um grupo, né, seria encontros muito ricos. Uma troca de experiências, né, e de criar até procedimentos. E de dar esse espaço mesmo, né? Da verbalização da angústia, do sofrimento, ou que seja da gente chorar junto por um caso que mobilizou todo mundo, porque existem casos que nos mobilizam de uma forma mais particular, né? E que a gente sai, termina e a gente sente, chora e fala assim, ai, respira e fala, vamos lá. E quais são esses casos? De crianças? Vocês já falaram um pouquinho? Crianças eu acho que sempre mobiliza, gente, sempre. Criança é difícil. Criança é muito difícil, né? Ou crianças que perdem os pais e a gente tem que contar que os pais morreram no acidente. Ou quando eu vou entrar no CTI né, em situações mais graves e que eu avalio e que eu acho que é importante, a gente pensa que seja importante, por mais difícil que seja, mas que é importante e terapêutico para aquela criança, né? Visitar, logo no início da pandemia, eu tive um paciente com um protocolo de morte encefálica. E aí a mãe pediu para o filho de 8 anos, queria muito despedir desse pai, ver o pai. Falei, então você traz ele aqui, que eu vou avaliar, enfim. E aí já estava naquela coisa de paramentar, né, e tudo, paramentei, assim, não vou me lembrar se estava um pouquinho antes ou depois, mas já estava numa fase que dava para entrar alguém no hospital, porque no início não se entrava, né, não entrava ninguém. E o menino, uma gracinha, assim, eu fui saber dele, né, o que ele estava entendendo daquela história, do pai, E é engraçado que eu percebo que, assim, existe uma falta de cuidado em privar essas crianças um pouco da realidade, a coisa é muito escancarada para elas. Elas chegam, me falaram isso. Aí você fala, nossa, mas eu acho que a realidade, né, dessa população é tão difícil que essa questão do real para eles é algo que eles não querem poupar ninguém disso. Então, eu atendi a criança, ela entrou, expliquei para ela, despediu do pai. Falei, você quer fazer um desenho? Ele falou, quero. Falei, então, vamos fazer um desenho para ele, a gente coloca lá no leito. E naquela hora, ele começou a fazer um desenho de um carro que o pai gostava muito.
E ele chorava, ele escrevia, ele fazia um traço, aí ele chorava naquela hora que ele estava despedindo daquele pai. Sim. E aí ele escreveu, te amo, tchau, vai com Deus, tarará. E eu falei, tá. Aí eu falei, vamos lá pra gente colocar né, perto do leito dele. Aí ele virou pra mim e falou assim, eu posso te pedir um favor? Eu falei, pode. Quando ele morrer, você coloca esse desenho dentro do caixão dele? Aí eu falei, coloco. Falei, gente, você se vira, coloca esse desenho no caixão. E aí, na hora de ir embora, ele me deu um abraço. E assim, eu tava. Assim, foi na época do Covid. Ele agarrou a minha cintura, assim, de um jeito. Eu falei, agora já foi. Né? Não tem jeito mais. Vamos abraçar, esquece o Covid. Né? Porque assim, foi um momento que realmente ele pôde despedir daquele pai. Mas foi muito difícil. Eu já tive situações assim que, né, a filha tá ali, eu seguro, assim, essa coisa do Henrique falar, a gente não pode chorar, às vezes, alguns, né, profissionais falam assim, a gente pode chorar? Eu falo, claro que pode chorar. Inclusive, chorar perto da família é terapêutico. Eles se sentem extremamente acolhidos quando eles percebem que o profissional de saúde está compartilhando e foi tocado pela história deles. Uma coisa é desmontar e ficar pedindo, né? Assim, tem que ser socorrido. Tem que ser socorrido. Mas assim, um choro onde eles percebam que existe um compartilhar daquela dor, isso é extremamente terapêutico. E como que eles saem agradecidos por isso? Assim, eu já tive experiências muito bonitas com relação a isso. Isso a primeira vez agora. Sério? Sempre na minha cabeça. Não pode. A gente tem que estar. Não, pelo contrário. Né? Assim, eu já tive situações lindas que eu mesmo já me emocionei no atendimento e a mãe entendeu e falou muito obrigada. Ela entendeu que eu estava entendendo a dor. Né? Que era sentindo de alguma forma. De alguma maneira eu estava compreendendo e acolhendo aquela dor. Eu já tive situações de notícias médicas que o médico chorou e que depois eu tive que atender, mas enfim. E que as famílias, isso para elas é extremamente terapêutico. Ai, sabe que eu tô adorando você falar isso, que eu já queria assim, caminhando um pouco para o final, mas eu queria fechar com algumas alegrias e emoções boas para vocês falarem também, incentivarem as pessoas a irem para essa área também, que me parece que é alguma espécie de um desejo aí também, né? Que é de outra ordem, não é de convencer alguém, não é isso que eu tô falando. Mas você tá trazendo emoções de vida, né? Então a gente percebe como é tão entrelaçado, né? A vida e a morte. Esse processo que é de muita dor, mas que é de uma beleza também. E é engraçado, porque a gente fala o tempo todo da humanização e a gente tem dificuldade de ser humano, né? No momento do atendimento. E eu tô falando não só... Vocês são heróis, né? Você pensa assim, alguém que trabalha no SAMU, você vê assim, é um herói. Eu tô dizendo não é nem só parece do profissional. Pois é, parece que não é uma pessoa, né? Não pode ser um homem. E esse distanciamento que é exigido e que é necessário, sim. Mas ele não precisa ser levado com tanto rigor. Né? Então, não digo só da parte do profissional médico, enfermeiro, ou outros profissionais da equipe multi, mas recentemente eu discutindo um caso com um residente meu, e ele estava na pediatria, ele falou, mas essas, né, falando que a mãe estava com dificuldade de falar, nananã. Eu já vivi o outro lado, né, com meu sobrinho, e eu falei, bem, experimenta dar um abraço nela. A única coisa que a gente precisa é dar um abraço. Muitas vezes, de receber um abraço, de entender que a equipe, ela também deseja que o paciente melhore, mesmo que a gente saiba que isso seja, assim, quase impossível. Mas saber que a equipe está ali com você, que existe um desejo, existe uma aposta que se importa, isso é o mais importante. Eu me lembro de situações, assim, né, com o Olavo, de que para mim o mais importante era alguém que chegava lá e falava, bom dia, Olavo, e deixava um desenho lá para ele, né, e as pessoas o chamavam pelo nome, isso valia mais do que qualquer atendimento psicológico, qualquer outra intervenção. E aí depois ele veio me agradecer, porque ele é um pouco mais rígido também, aí ele falou assim, depois que eu dei um abraço nessa mãe, ela desmontou, e ela falou tudo que ela não tinha falado. Então, assim, a gente tem dificuldade, a gente, né, não pode abraçar, não pode falar que se importa, não pode chorar.
E eu tô Por que achando também não? maravilhoso, o Henrique tá achando legal da área dele, e eu na área da psicologia, porque eu acho que a gente tem que sair um pouco dessas caixas nossas de Sim, regras e de a éticas, e gente que não perde o isso não lugar, rompe a ética, não é isso que não. rompe a ética, é um Não é isso que princípio, perde pelo o contrário. lugar e a O- escuta, de forma Exatamente, de alguma. forma alguma. Né? Eu acho que a psicologia, essa coisa do consultório, né, e da imparcialidade, É, que a gente, né, principalmente dentro da psicanálise, a gente não muito, pode abraçar, muito, a gente não pode ter nenhum tipo de comportamento, né, que demonstre um pouco mais de afeto. Gente, a gente é, trata de afeto o tempo tempo todo. todo. É disso que a gente trabalha, a nossa clínica é a clínica do afeto. É, Por que não? é. Né? Assim, Depois, se essa tem os limites, imparcialidade. é o que você falou, não se trata da humanista, né? Pelo menos não sei se é o Sim, caso de alguém, ok também, né? São sim, sim. opções. Mas então é isso, a gente não vai se jogar na dor do outro e tal. Mas Não. espera aí, algum vínculo, né? Algum contato. Sim. Já está tratando de vida, de gente, de relações, Sim, né? né? O Não é Freud dizia que a possível. transferência é transferência de amor, é a cura pelo Pelo amor, amor. né? Então, é claro que não tem que se haver uma desorganização, é um compartilhar e um afeto onde você está ali para oferecer uma escuta e ajudar Isso. nessa organização psíquica. Mas Mas qual... esse contato não necessariamente vai interferir nessa Não. escuta nossa, que E, é uma outra escuta, e que na não é a escuta do prática, eu amigo, te que não é a digo que escuta isso do... não interfere. Não Não, interfere. pelo menos na prática hospitalar, isso não Isso, interfere. é. Pelo E é bem, contrário. bem Isso é muito específico. terapêutico. Sim, E muitas ótimo. vezes, a partir às vezes, desse contato físico, desse abraço, não colocar a mão no ombro, de Uhum. oferecer um lenço, né? De algo, ou de um emocionar, né? De ficar com os olhos marejados. É a partir disso que se abre uma possibilidade de fala, muitas vezes. Uhum. Porque às vezes existe uma resistência, e a partir daí a pessoa fala, então Se agora eu vou quebra. falar. É, Né? Então, assim, isso é muito gostoso. E eu acho que, assim, muito. a gente tem que aprender a se humanizar dessa maneira Tem. também, E isso sabe? ajuda até o profissional a dar conta também, né? Dar esse Sim, de... sim. Não precisa ser tão super. Não, né? A gente tem que sair um pouco desse lugar daqui e ficar mais Quando eu brinquei aqui, com o Henrique, né? é o super-herói. Trabalha no SAMU, no socorro, naquela cena de filme, como eu brinquei no início, né? Mas espera aí, mas não, né? Não. Não. Né? E É, até para quem é está ali gente socorrendo gente, e e pra... gente que precisa ser olhada Sim, também, né? né? Precisa E se, ser... por exemplo, algum profissional te vir chorando, te ver, qual que é o problema? Não, gente, foi difícil aquele caso mesmo. Nossa, que, né? Assim, não, aquela mãe me causou isso, isso, isso. Nossa, Uhum. e da gente criar esses espaços, mesmo que informalmente, para poder dizer disso, Sim, né? Porque aquilo que não é falado, ele aparece de uma outra maneira. aparece. Isso é fato. Aparece. Sufoca. A palavra não dita sufoca. Sim. Né? Henrique, então, quero fazer parte do SAMU. Como é que faz? Então, é concurso público? Como que é? Concurso, né? Em Belo Horizonte, os funcionários, o SAMU de Belo Horizonte, são funcionários públicos municipais. Então, o concurso é com a Prefeitura de Belo Horizonte, né? E existem outros SAMUs, né? Regionais, de outras cidades. Então, tem os processos seletivos também para esses consórcios. Em Belo Horizonte, tem contratos administrativos substituindo efetivos que estão afastados, licença maternidade ou algum tratamento longo, uma férias prêmio, alguma coisa. Então tem os contratos administrativos também, né? E aí o profissional para vir para o SAMU, o que vai ser exigido para ele é uma experiência prévia Eu ia com te urgência. perguntar. Eu já ouvi você falar Tanto o nas médico, redes. né? O médico, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, ele tem que vir já com uma bagagem de atendimento de Então, eu vi que você já urgência. indica, né, para quem tem esse interesse, já ir se aproximando aí dos estágios, né? A residência prepara muito bem, né? Tem a Sim. residência maravilhosa lá no João para Sim. enfermagem em urgência. Então, assim, a pessoa tem que chegar já com um saber prévio, porque aí lá ela vai ser treinada, ela vai aprender, ela vai se habituar com essa coisa do diferente que só tem no pré-hospitalar, né? De estar na rua, das imobilizações, das técnicas de imobilização, das coisas que são bem particulares do pré-hospitalar. Isso aprende lá, mas a pessoa tem que chegar já
com essa vivência, não dá para a pessoa Se preparar ali, né? ali. A primeira parada cardíaca que eu vou atender é dentro da casa e a equipe é muito pequena, é um médico, enfermeiro e o motorista. É pouca gente para atender, então assim, a pessoa tem que chegar já com uma bagagem prévia. Uma curiosidade, o motorista também é treinado, às vezes, para poder ajudar nessas Sim, manobras de ressuscitação? sim, eles ficam na compressão, revezando, na Tá? compressão Porque é torácica. cansativo, cansativo. cansa. E às vezes uma equipe fica meia hora tentando ressuscitar o paciente para conseguir chegar uma segunda equipe para ajudar. Sim. Nossa. Não, meia Acontece hora de muito. parada. Nossa, Tem um para preparo revezar para físico, três. né? Não, Tem um é preparo cansativo. físico pra... Geralmente, algumas vezes a USB, a Unidade de Suporte Básico, chega, aí viu que o paciente está parado, eles iniciam manobra, a central manda a USA. Essa central USA está a 20 minutos de distância. Né? E nesse tempo tá lá revezando entre os três. E a gente chega, a pessoa tá exaurida fisicamente, né? Sim. Que é pesado demais. Mas é bom demais. É bom demais. Bom demais. A Isso aí. emoção, assim, de ter feito diferença na vida de alguém, então a gente consegue Nossa, realmente Quando volta, deve ter fazer uma diferença delícia. na Ai, vida de Nossa, muita deve. gente. É muito bom. Essa coisa do falta de rotina, nossa, para mim isso é maravilhoso. Uma hora eu tô atendendo um motoqueiro que se envolveu num acidente, no próximo atendimento é uma parada cardíaca, depois você tá lá fazendo um parto e esse falta Mas de olha que- rotina e olha cada que hora num interessante. lugar, isso para mim Quando é... eu pensei nos estressores, eu até tinha colocado ali a expectativa pela chamada e essa questão de estar sempre alerta e imprevisibilidade. Mas você colocou essas três situações como Mas isso é que é o motivadoras, gostoso. como isso. Eu como fiquei 10 incentivo. anos no pronto-socorro. Hoje eu estou no CTI. É muito Eu gosto do interessante. pronto-socorro. É. Gosto do CTI também, consigo me organizar, né, melhor. Você tem Super um tranquilo, vínculo maior com as CTI. famílias, com os pacientes, né? A urgência tem isso, assim. A família que chega, né? É um que com crise conversiva, com crise de ansiedade, um sai correndo na rua, eu tenho que pedir alguém para sair correndo atrás, porque senão vai se jogar na frente do carro. É isso. Mas eu sinto falta. Sim. Ai, Para gente, quem que gosta, delícia. eu sinto falta. Achei, falei que delícia aqui, tá vendo? Então, bora. Ai, que delícia, é um ato falho. Não é, eu falei assim, mas que bom a gente chegar a esse momento, né? Finalizar assim, falando, a gente está falando é de vida, Sim. né? A é vida de às vezes é muito vida. difícil, às vezes chega nesse extremo aí dessa luta, mas a gente está falando de vida. Isso, eu Vocês digo estão que- socorrendo pessoas vivas. E eu digo, se tem algo que o hospital e a urgência nos ensina, é sobre a vida, não é sobre a morte. Ai, ótimo. Né? É de que a gente não tem esse controle da vida, né? De quando vamos morrer, de que forma e quando, e que a gente precisa, de fato, a dar importâncias para as coisas que precisam, né? Que realmente têm importância, para as relações, para um bom dia, para uma boa noite, para os momentos que a gente tem de afeto com as famílias, nossas famílias, com os amigos. Eu falo que diariamente o João me ensina isso. O João me ensina a viver a vida de forma plena, todos os dias. Porque e aquilo que não tem importância realmente fica de lado. E o pós-pandemia, então, né? Na pandemia a gente não podia chegar perto do Não. colega, não podia dar a mão para cumprimentar. Podia dar um abraço. É. Né? Então, assim, eu falo quando você diz, né? A gente está falando de vida, sim, né? Porque eu digo que a vida só tem sentido porque a morte existe, né? E tem um texto do Rubem Alves que eu gosto muito, não sei se vocês já leram, eu adoro Rubem Alves, que chama A Morte como Conselheira. E eu adoro esse texto. Tem um livro que chama O Médico, que é um livro super pequenininho, que de vez em quando eu dou de presente para algumas pessoas. E ele vai dizer que se a gente soubesse ser amiga da morte, a gente vai viver muito melhor, né? Então, se a gente souber entender a morte, né, como algo que faz parte da vida, mas que é isso que nos possibilita e que nos ensina a viver uma vida de mais afeto, de mais qualidade das relações, de usufruir de um belo pôr do sol, né? Enfim, de tomar um banho de cachoeira, dessas coisas que às vezes a gente se priva no dia a dia, que é tão corrido, de olhar uma formiguinha no jardim, né? E ele fala disso.
é isso que a morte nos ensina, né? E eu falo que o João me ensina isso todos os dias, né? De não dormir sem dar boa noite para as pessoas que eu amo, que estão na minha casa, de não ligar, né? De não ligar de manhã. Meu sobrinho fala que eu sou o remédio, que 10 horas da manhã eu ligo todos os dias. Aí eles falam assim, olha lá, o remédio já tá ligando na hora. Antibiótico, né? Hora certinha, né? Mas o dia que eu não ligo, porque eu faço questão de ligar todos os dias para minha casa, para saber como é que tá, na hora de dormir, para dar boa noite. E assim, o dia que eu não faço, alguma coisa tá faltando. E não é por obrigação, né? Porque para mim é prazeroso. E eu acho que trabalhar, né, diante da morte tão escancarada, eu acho que para quem dá, né, para quem consegue aprender algo, é isso que ela nos ensina, né? A viver a vida de uma forma plena e valorizar a vida. É isso. Gente, é isso. Muito obrigada, muito mesmo, muitíssimo obrigada, Henrique, Joana. E obrigado pelo trabalho que vocês fazem, que é fantástico, e por estarem aqui dividindo, compartilhando um pouco com a gente, né? E agradeço vocês que estão assistindo a gente. Quero agradecer ao estúdio, gente. Muitas vezes já que a gente gravou e eu não agradeci o estúdio, grande parceiro nosso, a gente só está aqui porque tem o Iraê, escondido ali atrás, Estúdio Leste, que está aqui no bairro mais charmoso de BH, não é, gente? Sim, super. Com certeza. Santa Teresa com a gente. Então, muito obrigada e até o próximo. Obrigada, gente. Obrigada a você pelo convite. Vocês foram muito Adoramos.